E aí pessoal, estou aqui com o meu primeiro vídeo. Meu canal será dedicado a videoaulas dentro do conteúdo de História, relacionado à área escolar, tanto o ensino fundamental quanto o ensino médio. Bom, como meu primeiro vídeo, estarei falando sobre a Revolução Francesa. O que foi a Revolução Francesa em si? Foi todo um conjunto, foi todo um processo de mudança que aconteceu na França no final do século XVIII. Mudanças que ocorreram no campo político, social e econômico, de modo geral. Bom, mas para entendermos essa revolução em si, devemos analisar alguns fatores precedentes da revolução. O que motivou a população a fazer essa revolução, essa mudança? A primeira, uma das principais precedências da revolução é o iluminismo, no qual era uma teoria que já estava vigente na Europa já aproximadamente há um século e meio. Era uma teoria que defendia, por exemplo, a igualdade jurídica, ou seja, todos os homens deviam ser iguais perante a lei. E também defendiam a liberdade de pensamento, a liberdade do ir e vir, a religiosa e a política. As básicas ideias que eles defendiam eram essas. Como segundo fator, como segunda precedência, a França seguia ainda o modelo feudalista, ou seja, a produção, de modo geral, agropecuária, estava submetida àquelas leis feudais. Ou seja, além da miséria camponesa, o feudalismo também impedia o desenvolvimento da economia. Em vez de investir na produção, os nobres, no caso os senhores feudais, desperdiçavam suas riquezas com futilidades, com coisas à toa. O camponês, que no caso, como o sistema feudal era muito explorado e muito pobre, ele não tinha condição de investir e aumentar a produtividade de suas plantações. O resultado, como o quinto fator que eu vou explicar, porque, por exemplo, muitas nevadas e enchentes provocavam verdadeiras catástrofes alimentares. A falta de comida, no caso, gerava fome. E fome, com certeza, gerava dois sentimentos na época, que no caso, o medo e o ódio. É complicado essa questão. O próximo fator a ser explicado é a forte intervenção do rei na economia. Juntamente com essa questão da exploração do camponês, tinha a questão dos impostos. A monarquia em si, a monarquia francesa, tinha a carga tributária muito grande sobre a população de modo geral. Tanto a burguesia como a população rural, urbana, de modo geral, era submetida a altos impostos, e isso gerava uma grande inconformidade com a população. E, juntamente com essa inconformidade, tinha a questão da liberdade burguesa ser limitada na França. Ou seja, como era um governo ligado ao feudalismo também, a França não tinha aquele caráter como o Portugal, França, Espanha, tinham adotado aquela grande expansão do seu caráter comercial. Ou seja, a França era muito fraca nessa questão comercial, estava muito limitada, muito pacata ainda essa situação burguesa da França. Uma que o rei também concedia monopólio só para alguns burgueses. A Inglaterra, pelo contrário, a burguesia já era muito mais ampla, tinha muito mais amplos direitos comerciais. Era o chamado liberalismo econômico, o que na França, com certeza, não tinha. E, juntamente, como eu tinha comentado anteriormente, a catástrofe climática e a consequente crise alimentícia resultou numa crise tanto econômica como social. Bom, é necessário explicar também que a França vivia numa sociedade estamental. O que era isso? Que era formada por estados, era dividida em estados. Tinha o primeiro estado, o segundo e o terceiro. O primeiro estado compreendia praticamente o alto clero e o baixo clero. No caso, o alto clero por bispos, arcebispos, e o baixo clero, padres, monges, de modo geral. O segundo estado era composto pela nobreza, pela monarquia, é claro, e por burgueses que compraram o que se chamava títulos de nobreza. Compreendiam essas vertentes de caracterização. O terceiro estado, ao contrário do primeiro e do segundo, já era mais ligado à alta e à baixa burguesia
e principalmente formado por sans-culottes, que eram os trabalhadores urbanos, e todo o restante do povo da França. De modo geral, o povo trabalhador, o povo sofrido, o povo que vivia na área rural. Então, esta era a sociedade estamental, dividida entre o primeiro, o segundo e o terceiro estados, que compunham a sociedade francesa. Diante da crise social, a população pobre começou a se revoltar tanto no campo como na cidade. Juntamente com essas revoltas, a burguesia aproveita e dá o pontapé inicial para que seus desejos econômicos sejam alcançados e garantidos. Como eu tinha dito anteriormente, a burguesia era muito limitada nos seus desejos de querer ampliar o comércio. Então, como no slide anterior, foi dito que teve grande repercussão na França, que tinha várias manifestações. Foram estouradas várias revoltas durante em toda a França. Como eu tinha dito, a questão da fome, a questão da injustiça social, os altos impostos, assustaram a população e elas fizeram grandes revoltas. E a burguesia em si acompanhava essas revoltas para tentar alcançar os desejos dela, no qual seriam consolidados alguns anos depois, que serão explicados ainda. No caso, diante das manifestações, o assustado rei Luís XVI, no caso não é necessário gravar ou decorar o nome dele, convoca em 1789 a Assembleia dos Estados Gerais. O que foi? Foi uma assembleia com representantes dos 3 estados, para representar o que o primeiro estado queria, o que o primeiro estado defendia para melhorar a crise econômica da França, o segundo, o que o terceiro principalmente analisava, que era o mais sofrido na época. Em análise crítica, ou seja, para a gente avaliar de um ponto crítico uma situação, essa reunião não daria em nada. Uma que o sistema era absolutista, ou seja, a Assembleia foi uma estratégia do rei para ouvir conselhos e tentar disfarçar a crítica situação francesa da época. Então, praticamente, o rei ia só ouvir conselhos. Ele não queria aquilo lá para ouvir o povo de modo geral. Ele queria fazer uma conciliação, porque ele não queria ser ouvido, ele era absolutista. E essa é uma das principais características do sistema absolutista. Ele era, na principal frase do rei Luís XIV, o Estado sou eu, quer dizer, o Estado está todo na mão dele. Então tudo depende dele. Ele que é a lei, ele que é a justiça. Então ele faz o que vem na cabeça dele. Então por isso que essa Assembleia dos Estados Gerais foi uma reunião assim só para tentar acalmar o fôlego do pessoal francês de modo geral, toda a população de modo geral. As discussões nos Estados Gerais. Primeiro, o terceiro estado defendia que o primeiro e o segundo estados passassem a pagar impostos. Houve desprezo e não aceitação de tais ideias. Ou seja, o primeiro e o segundo não concordaram com essa ideia. Inclusive, a partir dessa não aceitação de tais ideias, diante da não resolução do problema, porque só ficou reunindo e não resolvia nada pela crise francesa da época, e ouvidos os representantes do terceiro estado, se retiram da Assembleia e se declaram numa sala separada do prédio Assembleia Nacional da França, no qual eram os deputados do terceiro estado, representantes do terceiro estado, na qual pregavam que eles não estavam representando só uma região do país, e sim toda a França, e sairiam dali só depois que promulgassem uma Constituição, ou seja, submetessem o rei a uma Constituição para a melhoria de todo o país. De modo geral, o rei, com certeza absolutista, não aceitou essa proposta. Ele não queria se submeter a uma Constituição, ou seja, ele não queria dividir o poder dele. E o que ele convocou? Convocou tropas e cercou o prédio em que a Assembleia Nacional estava. Pressionou e não aconteceu nada. Os sans-culottes e principalmente a população pobre e rural da França viram aquela opressão do governo e se proclamaram e várias pessoas pegaram armas, fizeram revoltas em várias regiões da França e partiram principalmente para Paris, na questão da fortaleza da Bastilha.
que era a principal fonte, principal forma de poder que representava o absolutismo na França. Era uma prisão em que o governo, no caso a monarquia, prendia todas aquelas pessoas que seriam acusadas de no caso, constrangir ou querer mexer na sociedade. Como disse, era um Estado absolutista e não aceitavam essas intervenções populares. Então, a Bastilha era uma forma opressora do absolutismo a quem quisesse desafiá-la, no caso, a monarquia. Então, vários sans-culottes, a população, a burguesia de modo geral, tomaram essa Bastilha, cercaram e tomaram, em 14 de julho de 1789. Que tomaram, que com certeza, como eu já falei, com certeza, para mostrar para o rei que a população estava com tudo. A população queria mudança e que o rei não ia impedir essas mudanças. A população ia sim mudar a França a favor do que elas precisavam. Que a França estava sim numa grande crise social, o pessoal estava morrendo, a fome estava alastrando no país. Então, a Assembleia Nacional, como o Estado ficou do lado do povo, vendo grande situação de carestia. O exército ficou do lado do povo, e não quiseram mais apoiar o rei. Então, no caso, a Revolução Burguesa já estava se acentuando nesse contexto da queda da Bastilha, que em 1789, próximo aos 14 de julho, a Assembleia Constituinte, a que se formou principalmente do Terceiro Estado, aprovou a Constituição, a Declaração do Direito do Homem e do Cidadão. O que era isso? Era um conjunto de ideias baseada nos ideais iluministas, como eu disse no início do vídeo, que ela declarava que todos os homens nasciam livres e iguais e que a única fonte de poder é o próprio povo, ou seja, estava acontecendo algumas transformações já. Para alguns historiadores, essa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, quer dizer, mostram a morte do absolutismo na França. Ou seja, a partir daquela declaração, a França já não era um governo absolutista, ou seja, o poder já estaria nas mãos do povo. A monarquia seria subordinada a uma Constituição. Agora, a Constituição, no caso, como consequência dessa declaração, foi feita em 1791, que aí, no caso, já dá o início à Era das Constituições. Aí já é o ápice da Revolução. Aí já é o ápice onde a população pobre, de modo geral, já começa a conhecer, a ter contato com o fruto de suas lutas pela melhoria. E principalmente a burguesia já sente os frutos do seu trabalho também. No caso, chamada Era das Constituições. No caso, a Constituição 1791 foi promulgada, ou seja, não foi imposta, mas sim foi de forma democrática, ou seja, ao povo. Foi uma monarquia, quer dizer, restringiu a monarquia, impôs a monarquia sob forma constitucional, ou seja, dividida em 3 poderes separados. O rei não seria um rei absolutista, ele seria apenas representante do poder executivo. No caso, ele perdeu seus poderes de legislativo e judiciário também, no qual foram separados para outra mesa de pessoas, principalmente compostas de burgueses. No caso, estavam acontecendo várias revoltas, vários castelos da França já estavam sendo invadidos, a população de modo geral já não estava aguentando a situação da França. Então, estavam matando os senhores feudais, muita violência. E até ali, a burguesia de modo geral, isso é muito importante a gente saber disso, que a burguesia já tinha alcançado seu principal desejo, que era desfazer aquele absolutismo e transformar o governo da França num governo constitucional, no qual ali, eles estando representantes na Constituição, na representação dos outros 2 poderes, ficariam mais fácil a sua liberação comercial. Eles poderiam intervir na economia e poderiam dar mais liberdade para eles comercializar, como aconteceu na Inglaterra, como eu disse anteriormente. Então, esse período de matança, de violência da população de modo geral, provocou grande medo. E a burguesia, com medo dessa revolução se alastrar e piorar, e talvez atrapalhar essa conquista que a burguesia teve, aboliu os direitos feudais. Ou seja, a população agora ficaria mais calma, num certo momento.
porque a crise econômica foi prolongando até a Era Napoleônica. Na Era Napoleônica que houve uma certa estabilidade na França. Também houve uma confiscação dos bens da igreja, ou seja, tudo aquilo que a igreja católica tinha de bens foram divididos entre os pobres, uma coisa que agradou muito, é claro. O voto, no caso, foi o voto censitário, restrito a apenas pessoas alfabetizadas, no caso burguês principalmente, quem tinha uma certa renda, e o povo de modo geral não participou. O povo foi mais beneficiado com essa confiscação dos bens da igreja e com essa abolição dos direitos feudais, ou seja, estavam livres. No caso, como já estava acontecendo essas revoluções, essa revolução em si, elas já tinham espalhado uma grande repercussão por toda a França, e com certeza, como a monarquia absolutista tinha sido deposta, os outros países, como a Inglaterra, seguiu um governo autoritário ainda, absolutista, a Áustria, a Prússia também, viram toda aquela movimentação na França e ficaram com medo daquela revolução se alastrar pela Europa. Ou seja, aquelas ideias defendidas ali na França serem transmitidas a toda a população da Europa. Ou seja, a Prússia, a Áustria, a Inglaterra e todos os outros países que seguiam com o absolutismo tinham medo, no caso, as suas famílias reais tinham medo de no caso, os países sofrerem revoluções como estavam acontecendo na França. Então, o que eles resolveram fazer? Reuniram tropas estrangeiras, reuniram tropas inglesas, austríacas e prussianas, e fizeram uma certa intervenção na França para combater essa revolução que estava acontecendo. A revolução, do ponto de vista burguês, já estava mais estável. Os burgueses já não estavam se revoltando mais. Quem estava se revoltando era a população pobre, que queria mais condições de vida. Então, no caso, o rei Luís XIV, o rei Luís XVI, como já tinha perdido seu poder absolutista, ele com certeza não gostou disso. E com a intervenção, o que aconteceria? Se a revolução fosse combatida, o absolutismo poderia voltar à França, o que agradava o rei Luís XVI. Então essa intervenção estrangeira foi de uma certa significância, porque a revolução também tinha seus direitos, tinha os seus desejos. Então o que foi criada? A Guarda Nacional. A Guarda Nacional foi um conjunto principalmente de pessoas, o povão de modo geral, a burguesia que deu impulso para essa criação da Guarda Nacional, que seria a guarda, ou seja, o conjunto militar que ficaria responsável para combater essa intervenção estrangeira, para que a revolução não terminasse, para que a revolução continuasse e assim todos os direitos e toda a França seguisse e conseguisse os seus objetivos, no caso, na época. Por enquanto, pessoal, eu vou estar explicando somente essa introdução da Revolução Francesa até a época das Constituições, com a promulgação da Constituição e a subordinação da monarquia com os 3 poderes. No próximo vídeo estarei explicando como que continuou essa revolução, a ditadura jacobina, como que foi o golpe termidoriano dos girondinos, estarei explicando quem foram os jacobinos e os girondinos, e logo após estarei explicando também o golpe de Napoleão Bonaparte. E por enquanto foi só essa introdução mesmo. Se vocês tiverem dúvida, revisem os fatores responsáveis, todo esse processo até agora, desde as suas primeiras manifestações no campo até o momento que eu expliquei. No momento, muito obrigado, até mais.